Olá turma, tudo bem com vocês? Sou o professor Felipe Aires de Geografia e hoje a gente vai dar continuidade a um dos principais conteúdos que a gente trabalha no ano, que é justamente Introdução à Geografia, ou seja, conceitos básicos, questões importantes, o que é a geografia, para que serve a disciplina da geografia que a gente estuda ao longo de todo o período escolar, né? Então, a aula de hoje é destinada a isso, a gente compreender um pouco sobre o que é a geografia, quais são os conceitos principais, e aí a gente vai começar a ver isso agora. Mas se a gente está falando da disciplina de geografia, da ciência geográfica, a gente tem que começar a entender ela pela palavra, né? Geografia. Antes de tudo, o que quer dizer geografia? Qual é o significado da palavra geografia? Pois bem, geografia é uma palavra originada do grego que junta dois radicais, geo, que significa terra, e graphen, descrever, ou seja, descrição da terra, escrita sobre a terra, sobre o planeta Terra. Essa palavra foi criada pelo filósofo grego Aristóteles no século III a.C. A partir disso, a partir desse significado da palavra geografia como uma descrição do planeta Terra, a gente pode começar a compreender qual é a função social, ou seja, para que serve a geografia. O que é que a geografia estuda? A geografia busca justamente estudar e compreender o nosso mundo, né? A geografia estuda e compreende o nosso mundo em suas mais variadas realidades. Vocês podem ver aí abaixo uma charge, que é justamente Mafalda, e Mafalda está muito concentrada observando o mapa mundo, o globo terrestre, né? O globo terrestre é a representação de nosso planeta, e ela, ao mesmo tempo que está concentrada, ela está um pouco preocupada. Vocês podem ver pela feição, pelo rosto dela. Por quê? Porque a geografia tenta compreender o nosso mundo, o nosso planeta, mas, no entanto, esse planeta, essa realidade está sempre se transformando, está sempre mudando. Então, por isso que a geografia é uma ciência que estuda as várias modificações também que acontecem no mundo. Sejam essas modificações ocasionadas por uma causa natural, né, como chuvas, terremotos, enfim, ou seja, essa modificação ocorrida seja por causa da ação humana, da ação do homem. Então vamos lá. A geografia é a ciência que estuda o espaço geográfico, o espaço produzido pelo homem ao esse homem intervir no meio natural, ao ele influenciar, ao ele agir no meio natural, adaptando esse meio à sua exploração, à utilização de seus recursos segundo as formas constitucionais e as disponibilidades culturais, técnicas e econômicas de que ele dispõe. Ou seja, essa realidade do espaço geográfico, do espaço do mundo que a geografia busca estudar, ela está constantemente sofrendo transformações. E essas transformações elas podem ser tanto de causa natural, uma causa oriunda ocorrida pela natureza, mas pode também ser uma causa originada pela ação humana. Sobre isso, eu trouxe uma charge para vocês e é importante que vocês prestem atenção. Acima estão dois homens conversando. É a construção civil. E aí eles estão vendo, né, a construção de um prédio, enfim. Logo abaixo está, é a destruição civil. Tem um joguinho de palavras aí, mas esse jogo de palavras quer dizer o quê? Justamente, o homem, ao construir prédios, ao construir cidades, ele modifica a natureza, porque ele vai ter que cortar árvores. A poluição, à medida que a cidade aumenta, a poluição cada vez mais vai aumentando, e a poluição, querendo ou não, é uma intervenção maléfica, é claro, do homem no meio ambiente, porque os rios a partir de agora ficam poluídos, o ar fica poluído. Então é importante a gente compreender que o homem é um principal agente de transformação do meio ambiente.
na medida em que ele constrói uma cidade, na medida em que ele constrói uma casa, ele já está modificando o meio ambiente no qual ele vive, ok? Pois bem, compreendendo o que é a geografia, né, esse estudo do planeta Terra, das transformações que o nosso mundo, que o nosso meio ambiente vive, a gente tem que ter em mente, a gente tem que compreender 3 palavras principais. Tem que entender essas palavras, 3 conceitos principais. Então vamos lá. 3 conceitos importantes em geografia. O primeiro conceito é o conceito de paisagem. O segundo conceito é o conceito de espaço, principalmente espaço geográfico. E o terceiro conceito é o conceito de lugar. A gente vai falar um pouquinho de cada um desses conceitos agora. Então, atenção, vamos lá. Relembrando, paisagem, espaço e lugar, certinho? Vamos lá. O primeiro conceito é de paisagem. E o que é uma paisagem? Como vocês podem ver aí, paisagem é o conjunto de elementos naturais e culturais, ou seja, humanos, que podem ser vistos em um local. Ou seja, você está vendo essa fotografia aí, é de uma janela de uma casa, né? Provavelmente sua casa tem janelas também. A imagem que você vê através da janela de sua casa é uma paisagem. E nessa paisagem você pode ver tanto elementos naturais, como uma árvore, por exemplo, como elementos culturais, ou seja, elementos feitos pelo homem, como um carro passando, como a rua calçada, como uma casa em frente, ou um prédio, enfim. Então, a paisagem é o conjunto desses elementos que podem ser vistos a partir de um local, a partir da janela de sua casa mesmo, né? E esses elementos, essa paisagem, ela pode ser dividida em 2: paisagem natural ou paisagem cultural. Relembrando, paisagem natural e paisagem cultural. Vamos lá, o que é paisagem natural? É uma paisagem simplesmente de elementos naturais, onde o homem não interferiu, onde a ação humana não chegou. Um exemplo de uma paisagem natural é essa imagem à esquerda que eu estou mostrando a vocês, que é justamente a floresta amazônica, né? Uma parte intocada da floresta amazônica pelo homem. Esta é uma paisagem natural, porque é composta por elementos unicamente naturais, como rio, florestas, matas, animais, enfim. Já uma paisagem cultural é uma paisagem modificada pelo homem. É uma paisagem que o homem já transformou. E um exemplo disso é justamente essa imagem da direita, que vocês conhecem muito bem, é o Arco do Triunfo da Catedral de Santana, em Caicó, né? Ou seja, isso é uma construção humana. O homem construiu isso, fez essa construção com o objetivo de cultuar, de praticar sua religião católica, no caso, né? Então, vocês podem ver muito bem a diferença entre esses 2 tipos de paisagem. De um lado, a paisagem natural, feita unicamente com elementos naturais, é aquela paisagem onde o homem não interferiu, uma paisagem que o homem não modificou. Ao seu lado temos uma paisagem cultural, ou seja, uma paisagem modificada pelo homem, uma construção, ok? Já o conceito de espaço geográfico, se uma paisagem é o conjunto de elementos que você consegue ver em um local, e esses elementos podem ser naturais ou culturais, o espaço geográfico é o conjunto de paisagens resultantes de fenômenos naturais ou da ação humana. Então, por exemplo, eu posso falar do espaço geográfico de Caicó, ou o espaço geográfico do Seridó, ou o espaço geográfico do Rio Grande do Norte, porque são um conjunto de várias paisagens, e nessas várias paisagens nós temos tanto fenômenos naturais, como também fenômenos culturais, fenômenos humanos. Por exemplo, eu posso pegar uma cidade como Natal, no Rio Grande do Norte, é uma paisagem cultural. No entanto, o mar é uma paisagem natural, né? Então, o espaço geográfico é o conjunto de todas essas paisagens naturais
e culturais, ok? Atenção, porque além dos elementos naturais e culturais, o espaço geográfico também apresenta os elementos invisíveis, como o barulho do carro, o cheiro da poluição, enfim, da água, do ar, né? Eu trouxe aqui duas imagens para que vocês consigam refletir um pouco isso. Essas duas imagens são duas paisagens, atenção, duas paisagens do espaço geográfico de Caicó, certo? Nessa paisagem de cima aqui que vocês podem ver, como vocês veem, é o rio Barra Nova, né? É uma paisagem cultural, porque o homem já interferiu, o homem já poluiu, né? E aí a gente, quando passa por perto do rio Barra Nova, a gente pode sentir o cheiro da poluição do rio, ok? Abaixo tem outra paisagem cultural, que é a entrada de Caicó com o trânsito, né? O trânsito no final da tarde. Então vocês podem ver, é também uma paisagem cultural, mas nesse espaço geográfico existe um elemento invisível também, que é o barulho, a poluição sonora provocada pelos carros, ok? Por fim, a gente já falou de paisagem, a gente já falou de espaço geográfico, e aí o último conceito importante de vocês compreenderem é o conceito de lugar. Então vamos lá, preste bem atenção. Lugar é a porção do espaço onde vivemos e influenciamos a paisagem, estabelecendo vínculos, sentimentos, ou seja, é um local que tem importância para nós, é uma parte, é uma porção do espaço que tem importância, que tem significado para nós. Eu poderia falar, por exemplo, de sua casa. Sua casa é um lugar, porque é uma parte do espaço geográfico que tem significado e que tem importância para você. Eu coloquei na imagem também, no slide, uma foto de nossa escola, do José Januário. E também é um lugar, porque é um lugar que, quando não estamos nessa situação de pandemia, você vai todo dia à escola e vive naquele lugar durante uma parte do seu dia e faz amizades e conhece os professores, ou seja, lugar é uma parte do espaço geográfico que você tem afinidade, que tem um sentimento de importância para você, já que você vive ali, já que uma parte de sua vida ocorre ali. Ok, gente? Compreendidos esses três conceitos importantes da geografia, espaço geográfico, paisagem e lugar, nós vamos finalizar nossa aula com duas questõezinhas aqui muito simples para a gente exercitar o conteúdo. Vamos lá, pergunta 1. Eu coloquei uma imagem aqui e a pergunta é a seguinte: a imagem abaixo representa uma paisagem natural ou cultural? E aí, o que vocês acham? Essa imagem é uma imagem da cidade de Caicó, né? Uma paisagem, um espaço geográfico modificado pelo homem, né? Podemos ver casas aí, podemos ver prédios. Logo, se é uma paisagem modificada pelo homem, é uma paisagem cultural. Quem falou cultural disse correto, é uma paisagem cultural porque já é uma paisagem modificada pelo homem. Já na segunda pergunta aqui, para fechar a aula, pergunta 2. A imagem abaixo representa uma paisagem natural ou cultural? A gente pode ver nessa imagem uma plantação de milho, certo, gente? Essa plantação de milho é uma paisagem natural ou cultural? O que você acha? A gente pode até ser levado a pensar, não, isso é uma paisagem natural porque são plantas e plantas são coisas da natureza, mas atenção, paisagem cultural é toda paisagem modificada pelo homem. E aí eu pergunto a vocês, essa plantação de milho, esse roçado, ele nasceu naturalmente ou foi através da ação humana que traçou a terra, que cortou a terra, arou e que plantou esse milho? É claro que foi através da ação humana, né? Então, se foi através da ação humana, se foi o homem que provocou essa paisagem, a gente sabe que é uma paisagem cultural, ok? Então, por hoje é isso, gente. Conceitos principais da geografia, estudem muito, fiquem em casa e até a próxima. Um abração. Oi, alunos, vamos para mais uma aula de geografia e hoje nós vamos entender como ocorre a formação do relevo terrestre. Relevo é a forma da superfície terrestre e essa forma ela acontece a partir de processos endógenos e exógenos.
Processos endógenos, ela ocorre no interior da Terra. Então, para ficar mais fácil lembrar, eu posso associar endógena a interna e posso associar exógena a externa. Então, são forças internas e externas que atuam para a formação do relevo que nós conhecemos. Quer dizer, a formação de montanhas, planícies, planaltos e depressões. A endógena está dividida em tectonismo, vulcanismo e sismos, que são os terremotos. O tectonismo é o movimento das placas tectônicas. A placa tectônica é a parte mais externa da Terra. É aquela parte que se solidificou. Está a uma distância maior do núcleo da Terra, então quer dizer que a temperatura é menor. Toda a área que está distante do núcleo, ela tem uma temperatura mais baixa. Isso quer dizer que ela se solidifica mais fácil. E toda a área que está mais próxima do núcleo tem uma temperatura mais alta. Então, quer dizer, ela permanece em estado pastoso. Então, essa área que está próxima do núcleo está em estado pastoso, nós chamamos comumente de magma. Então, esse magma é rocha derretida. Com a movimentação interna da Terra, ocorrem rachaduras nessa parte externa, e essas rachaduras deram origem às placas tectônicas. A movimentação das placas tectônicas dá origem às formas de relevo, como montanhas, depressões, e também possibilita o surgimento de vulcões. O vulcanismo é outro agente endógeno, que consiste no escape por meio de fendas, o escape do magma. Então, toda aquela rocha derretida que está mais no interior da Terra, ele é expelido para fora. Quando esse magma é expelido para o exterior, nós temos a formação do cone dos vulcões. Existem vulcões que não têm a formação do cone, pois o cone é formado a partir da deposição de magma resfriado em cima de magma. Quando escorre o magma, quando o magma tem contato com a atmosfera, ele começa a esfriar, temperatura baixa, e começa a formar as rochas. E temos os sismos, que são os terremotos. Agente endógeno que também atua na formação do relevo. Os terremotos são tremores de terra provocados pela movimentação das placas tectônicas. Se determinada placa bate em outra, nós temos um tremor de terra, e aí é chamado de terremoto. Vamos para os agentes externos, agentes exógenos. Está dividido em intemperismo e erosão. O intemperismo é o conjunto de forças externas que decompõem as rochas. O intemperismo ele pode ser dividido em químico, biológico e físico. O intemperismo físico ocorre, por exemplo, pela ação da temperatura. O calor ele atinge determinada rocha, essa rocha se dilata, quer dizer, ela se expande, e quando a temperatura diminui, a rocha se contrai. Então, durante anos e anos, a rocha expandindo e contraindo com a temperatura, quer dizer, quando está quente, expande, quando esfria, se contrai, ocorre a quebra. Eu posso usar como exemplo a parede. Então, você pode observar que é comum nas casas aparecerem rachaduras. Rachaduras finas, não as rachaduras maiores. As finas são rachaduras que estão diretamente ligadas à temperatura. Então, durante o dia, nossa região é muito quente, então a parede ela expande e todo aquele bloco ele expande, e quando a temperatura diminui, ela se contrai. Todos aqueles elementos que compõem a parede se contraem. E aí, com esse expande e contrai durante vários anos, ocorre a rachadura. Temos o intemperismo químico, que é quando a água ela retira mineral da rocha, e aí com o passar do tempo aquela rocha ela vai se quebrando, ela vai cedendo. Então a água ela consegue sim quebrar a rocha quando ela age naquela rocha durante vários anos.
E temos o intemperismo biológico. No intemperismo biológico, nós temos as árvores, por exemplo, com suas raízes, que elas conseguem quebrar a rocha. Então, aqui eu tenho um exemplo de uma árvore que nasceu bem próxima a uma rocha. Ela cresceu e elas estavam disputando espaço. O homem ele também pode interferir na rocha e é considerado um agente de intemperismo biológico. E a erosão é um agente exógeno que ocorre pelo desgaste do solo, desgaste de superfícies. Ele está dividido em fluvial, eólica e marinha. Quando a erosão ela ocorre pela passagem de água, é chamada de erosão fluvial. Essa erosão fluvial ela vai retirando toda a camada de solo que está próxima às áreas do rio. A erosão é algo normal, natural, porém está ocorrendo de forma desordenada por causa da ação do homem. Então, o homem retira a cobertura vegetal de determinadas áreas próximas aos rios e aí esse solo ele fica frouxo, não tem nada que segure esse solo. Então, quando a água passa, ela vai levando esses sedimentos. Temos a erosão marinha, que ocorre quando a água do mar ela vai batendo em paredões rochosos e vai quebrando esses paredões. Isso aqui é um exemplo de falésia. Então, é um paredão rochoso que existe no litoral e que quando a água do mar bate, vai assim quebrando e reduzindo esse paredão rochoso. E a erosão eólica, que é provocada pela ação do vento. Então, o vento ele vai passando pela rocha, vai batendo na rocha e retirando sedimentos. E assim ele vai moldando a rocha, deixando várias formas diferentes na rocha. Esses dois agentes, endógenos e exógenos, eles agem na formação do relevo. E a partir daí nós temos 4 formas de relevo: planalto, a planície, a depressão e a montanha. Planalto são áreas elevadas que estão sendo desgastadas. Então, aqui eu tenho o exemplo de uma chapada. Então, eu tenho uma área elevada, que um dia já foi maior, quer dizer, a altitude dela já foi maior. Ela poderia até ter um pico aqui, porém, com o passar do tempo, a ação do vento, chuva, temperatura, ocorre o desgaste. Então, ele vai sendo aplainado. É a união da palavra plano mais alto. Mas em uma prova você não vai dizer que planalto é uma área plana com alto. Não é uma área, não é a mistura de plano com alto. Você vai dizer que é uma área elevada que está sendo desgastada por ações externas, por agentes externos. Temos a planície, que assim é uma área plana, é uma superfície plana. Isso aqui é um exemplo de planície. Esse aqui você pode observar um rio. Então, todo rio de planície é um rio navegável. Os rios que nós temos na região do Amazonas são rios navegáveis. Como é uma área plana, não existem acidentes, depressões, montanhas. A maioria da população usa o transporte fluvial para se deslocar. Essas são as depressões, que são áreas rebaixadas em relação ao seu entorno. Então, aqui você observa áreas mais altas no entorno e só essa área aqui mais baixa, chamada de depressão. E aqui as montanhas, que são áreas muito elevadas e jovens. Jovens quer dizer que surgiram na última era geológica, que foi a Cenozoica. Então, elas surgiram próximo ali ao período em que o homem surgiu na Terra. Então, são consideradas recentes. Lembrando que no Brasil nós não temos montanhas. Nós temos planaltos, planícies e depressões, mas não temos montanhas. Então, aqui eu tenho um corte do perfil do relevo. Então, eu tenho aqui a montanha, a área mais elevada. A depressão, aqui eu tenho 2 depressões, uma relativa e a outra absoluta. A depressão relativa é aquela que está acima do nível do mar. Olha aqui o nível do mar. Esse pontilhado aqui representa o nível do mar. O mar está representado aqui, onde tem esses coqueiros. Então, a depressão absoluta é aquela que está abaixo do nível do mar. Então, existem 2 tipos de depressões.
Aqui eu tenho o planalto, aquela área que está em desgaste. Então, ó, o planalto, entende-se que um dia pode ter sido montanha. Ó, e aí, com o desgaste, ela vai sendo reduzida até chegar a esse ponto aqui. E a planície, aquela área plana. Aqui eu tenho outro corte, apresentando aqui o planalto, toda essa área aqui, uma depressão relativa, tá acima do nível do mar. A depressão grosseiramente falando, é um buraco. Aqui a área de planície, com os rios sendo representados. Bem, foi isso para nossa aula. Até mais.